Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Janaína Lisboa e estou aqui para compartilhar um tema super polêmico que vocês me pedem muito nas minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, no meu Instagram é @janalisboas e @placechurchoficial. É o meu Instagram pessoal, Instagram da igreja, onde a gente compartilha muito conteúdo que vai abençoar e ajudar você que está aí me assistindo. Se você quiser aprender um pouco mais da Palavra de Deus com mais profundidade, eu quero te convidar para ser minha aluna, meu aluno na Imersão Restaurar. É a minha imersão onde você vai aprofundar no conhecimento e na Escritura do Senhor para libertar a sua mente e a sua vida de tudo aquilo que aprisiona você, da sua falta de entendimento e que vai acelerar o seu processo para você atingir sua vitória. Amém? Hoje nós vamos falar de um tema super polêmico, que é o tema do medo. Janaína, eu tenho medo de perder o meu marido, eu tenho medo de perder meu casamento, eu tenho medo de perder meu emprego, eu tenho medo de perder meus filhos, eu tenho medo de um monte de coisa. Tenho medo de altura, tenho medo de cachorro, tenho medo... Enfim. Hoje nós vamos abordar, esse tema com um pouquinho de profundidade, mas que fique claro para você algumas coisas relevantes, sobre o medo. Primeira coisa que você deve entender é que o medo, ele pode ser bom, mas também tem um medo que é ruim. Eu vou diferenciar esses dois medos para você entender aquilo que a palavra diz sobre o medo. Mas antes eu queria pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque quando você faz tudo isso, você deixa o seu like, você comenta, você compartilha, você me ajuda a crescer a relevância desse canal. Quanto mais inscritos, mais o YouTube entende que esse canal é importante e que ele está trazendo uma mensagem relevante para a sociedade e ajudando mais pessoas, porque esse é o meu objetivo com este canal. De maneira gratuita, de maneira simples e fácil, você tem aprendido da Palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de ler a Escritura Sagrada, mas hoje nós vamos ler um texto que está em Salmo 34, versículo 4, e nós vamos entender um pouquinho a respeito do medo. Tudo bem? Então vamos lá em Salmos 34, versículo 4, diz o seguinte a Escritura para nós neste dia: Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E aí é que eu preciso que você entenda de uma vez por todas a diferença entre o medo bom e o medo ruim. Quando você tem medo de algo, esse medo muitas vezes ele vem com o objetivo de proteger você. Você está no alto de um penhasco e alguém fala pra você assim, pula. Você não vai pular porque você tem medo de morrer. Ou você tem medo de altura. Eu não sei qual é o seu medo, mas o seu medo, ele tem como princípio, uma estratégia de te proteger de vir a perder a sua vida, de vir a se ferir, de vir a se machucar e tudo bem. Esse medo é um medo que te preserva vivo. Porém, tem um medo que é um medo ruim, que é um medo que te paralisa, um medo que te impede de executar, um medo que te impede de avançar. E esse medo é ruim. Preste atenção no que a Bíblia fala para mim e para você. A Bíblia diz o seguinte, eu vos dotei não com espírito de medo, mas com ousadia. Ou seja, quando o Senhor nos faz lá na nossa origem, Ele faz a gente com ousadia. Deus não diz, eu dei medo para vocês. Então, até para usar essa questão do medo bom, não é legal, porque na verdade não é um medo que você tem, é um instinto de preservação da vida. Então, quando as pessoas falam medo bom, medo ruim, isso é um termo mais utilizado na psicologia, eles estão querendo dizer que você tem um instinto de preservação. Uma criança, ela não é dotada disso. A criança, ela vem no seu aspecto mais puro, ela vem dotada de ousadia. É por isso que você vê criança aí subindo. Tem criança que
Outro dia eu tava assistindo um vídeo, a criança atravessando um parapeito ou outro no alto de um prédio. Ela não sabe o que vai acontecer com ela. Ela não sabe. Ela não tem esse instinto de preservação. Ela não é dotada desse medo bom. Entende? Ela é dotada de ousadia. Ela é a sua forma mais pura. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que ser como criança. Mas o instinto de preservação, ele vai sendo embutido em nós ao longo do tempo. Como assim, Janaína? Quando você vai aprender a andar de bicicleta, se você souber andar de bicicleta, obviamente, significa que para você aprender a andar de bicicleta, você caiu algumas vezes. Você anda de skate, você caiu algumas vezes. Se você pratica qualquer esporte, muitas vezes você já se lesionou tentando ser aperfeiçoado. Então você de repente vai fazer um movimento que vai fazer com que você caia. Você vai acelerar muito numa ladeira, você tem que confiar muito no seu freio, senão você vai bater e se arrebentar. Então esse instinto de preservação a gente vai adquirindo ao longo do tempo. A criança não tem isso, ela vai, levanta, faz o que quer. Mas o medo ruim, que é um medo que não vem da parte de Deus, que eu falo que de toda maneira, Deus não nos deu esse espírito, esse instinto, de medo, não foi colocado em nós lá na nossa origem. Nós fomos dotados de toda a capacidade de execução e domínio das coisas que a gente tem que executar. Óbvio que com o aperfeiçoamento, ao longo do tempo, você executa com mais maestria certas coisas. Quando você começa a fazer determinado tipo de coisa a primeira vez, você demora mais para aprender, para executar. À medida que você vai fazendo aquilo várias vezes, você vai sendo aperfeiçoado. Porém, quando a Bíblia fala do medo, a palavra que aparece várias vezes dentro da Escritura Sagrada que você pode ler é: não temas. Não temas. Só que a maioria das vezes, quando essa palavra é dita, em seguida vem: eu estou contigo. Eu sou contigo. Esse versículo que a gente leu agora diz: busquei o Senhor, ou seja, você busca primeiro em Deus e aí ele te responde. E quando ele te responde, você executa aquilo que ele te mandou, porque se ele te mandou, ele garante. Então ele diz: busquei o Senhor, ele me respondeu. Você tá aqui. Buscou o Senhor, veio do alto a tua resposta. Aí ele te respondeu, voltou para você, você executa. Por quê? Porque ele disse o que você tem que fazer, ele direciona você através da Escritura, e quando você sabe aquilo que você tem que fazer, porque o seu Deus, o seu Pai mandou você executar, ele está dizendo para você: pode executar que vai dar certo. E aí ele diz: depois que busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me, ou seja, eu perdi, ele tirou todos os meus temores. À medida que você busca o conhecimento em Deus e você aprende quem você é nele, você vai perdendo o seu medo, o medo de executar determinadas coisas. Algumas pessoas me perguntam assim: eu vou preparar a segunda versão a segunda parte do meu testemunho, que naquele primeiro vídeo que eu fiz do testemunho, eu fiquei com muito medo de demorar muito, as pessoas não gostarem, acharem chato e tal. E aí eu falei muitas coisas, eu omiti ali. Quando eu falo de omitir, é que eu não contei, porque eu achei que era um testemunho breve, e acabou durando 50 minutos. Esses dias a gente foi pregar numa igreja em Valença, eu e o pastor Gustavo juntos, e a gente faz esse tipo de ministração. A gente sai para pregar em outras igrejas, em congresso de casais, etc. E nesse dia eles falaram: olha, a gente quer que vocês dois contem o testemunho completo. Eu falei: você tem certeza? Porque vai demorar uma média aí de 1h30, 2 horas pra gente poder contar. Pode falar. Eu falei: meu Deus, as pessoas vão levantar, as pessoas vão sair daqui, não vão querer assistir. E depois de 2 horas pregando, eu e ele juntos, ninguém saiu. As pessoas ficaram sentadas. Foi lindo de ver, porque assim, quando a gente foi fazer a ministração sobre os casais, sobre as famílias, sobre as pessoas, a gente falou: se essa palavra, se tudo que você viu aqui
você se identificou em algum momento, vem aqui na frente que a gente quer orar por vocês. A igreja toda veio. E foi impressionante, foi lindo, eu chorei, o Gustavo chorou, e foi maravilhoso, muito poder de Deus, sabe? E pela infinita misericórdia do Senhor, Ele agiu poderosamente em vida, já estamos vendo muitos testemunhos, é uma alegria para nós. E aí, eu quero fazer a segunda versão desse testemunho, porque muitas coisas aconteceram depois que ele se converteu, né? Foram muitas adversidades que a gente viveu, eu tive muito medo, mas tudo que eu estava executando vinha direcionado por Deus. Então, quando eu buscava em Deus, Ele falava, eu sou contigo, eu estou com você, você vai dar certo, continua, prossegue e tudo mais. Eu ia perdendo o medo das coisas. Foi muito difícil, mas eu sabia que Ele ia garantir. Então, nessa segunda parte do testemunho, em breve eu vou fazer, não sei quando, eu vou contar, né, o que aconteceu depois que meu marido saiu do Tigrão, como a gente viveu esse período. E foram muitos testemunhos, na verdade, que a gente contou. Mas o que eu quero dizer pra você é que quando você busca em Deus, e a gente, nesse momento, a gente buscava tudo no Senhor. Então você deve buscar no Senhor sobre o seu trabalho, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre a sua carreira, sobre tudo você deve colocar o Senhor na direção. E aí Ele vai dizer pra você aquilo que você tem que fazer. Então, Ele respondendo você fica livre dos medos. Porque Ele está ali com você, Ele está ali te garantindo, Ele está ali te protegendo. Então, olha o que diz, ó, por exemplo, vou dar uma lida aqui, ó. Isaías 41:10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender é que quando você tem o Senhor como seu Deus e você obedece o seu Deus, Ele está com você, você não precisa temer. Não precisa, porque você está guardado e protegido pelo Senhor. O medo não pode paralisar você. Então, eu voltando aqui na questão do meu casamento, quando eu me converti, que o Gustavo não era da igreja, que ele ia para o candomblé e ainda fazia os trabalhos, as obrigações dele lá no centro, as pessoas me perguntam, você não tinha medo? Medo zero, porque eu comecei a ler a escritura e aí eu fui obtendo as respostas do Senhor, e o Senhor falava assim para mim, não temas, eu sou contigo, eu te guardo, eu te blindo, eu estou com você. Pode estar no mais alto monte ou no maior dos vales, eu vou continuar com você, não temas. Segue aquilo que o Senhor está falando, não temas. Obedeça aquilo que o Senhor está falando. Ah, mas meu marido foi embora, obedeça, fica na sua. Busque em Deus e Ele vai te dar a resposta. E quando Ele te der a resposta, Ele vai livrar você de todos os seus temores. Você não tem que ficar temendo, porque o Senhor está no controle da sua vida. Amém? Essa é a palavra que eu quero trazer para você hoje. E eu quero orar também pela sua vida, para que o Senhor abençoe você. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por mais este dia de palavra. Senhor, a tua palavra diz, não temas, eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor vai nos livrar dos nossos temores, todo medo, Senhor, todo trauma, tudo aquilo que impede, Senhor, os teus filhos que estão me assistindo agora, de caminharem na tua presença, de avançarem nos seus sonhos, nos teus projetos, nas suas empresas, nas suas famílias. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que eles venham buscar em Ti e que o Senhor venha responder e livrar eles de todos os seus temores. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe aí na sua casa, abençoe a sua família, guarde os teus sonhos, os teus projetos. Em nome de Jesus, eu te espero amanhã aqui no meu canal às 22 horas para mais um vídeo. Fica com Deus. Deus te abençoe.